nós vamos estudar algumas das últimas palavras de nosso Senhor Jesus. Mas deixe-me falar sobre essa ideia de últimas palavras. As últimas palavras de alguém, tipicamente, estão guardadas nos corações dos familiares e amigos. E isso é porque as suas palavras, no leito da morte, revelam seus valores e o que é importante para ele. E se a pessoa for famosa, as suas palavras antes de partir serão contadas a outras gerações e citadas em biografias e outros tipos de literatura. Deixe-me citar algumas dessas últimas palavras de pessoas conhecidas, pelo menos de nome, para nós. Martin Lutero, a figura de destaque do movimento reformado, disse que suas últimas palavras foram: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tu me resgataste, ó Deus fiel. John Wesley, o idealizador do movimento metodista, suas últimas palavras foram: o melhor de tudo é que Deus está comigo. Getúlio Vargas, não protestante, ex-presidente da República aqui, em sua carta de suicídio, suas suas últimas famosas palavras foram: saiu da vida para entrar na história. Presidentes sempre estão preocupados em como a história vai tratá-los. Eu sei. Eu fico acompanhando as notícias. Meu pai, ele não era uma pessoa bem conhecida, mas o evangelho alcançou ele como jovem adulto. Eu estou diante de vocês hoje, em parte, por causa desse impacto do evangelho que fez na vida dele. Eu me lembro, o último dia, a véspera de sua morte. Eu estava em Belo Horizonte. Missionário está fora quando esses momentos acontecem na vida dos familiares. Então, ele ligou para a nossa casa e eu fiz questão que ele conversasse com meu filho, minha filha, Laure, e chegou a minha vez. Você começa a chorar, eu vou chorar. Eu lembro exatamente o que ele falou. Ele estava batalhando câncer por 2, 3 anos, perdendo essa batalha. Então, com uma voz fraca, ele falou isso: Davi, eu estou orgulhoso de você e Laure. Eu quero que você saiba que eu te amo. E ore por mim, pois os próximos dias serão bem difíceis. Meu pai estava entrando no vale da sombra da morte. Então, ele queria orações, pois ele queria finalizar sua vida aqui como ele viveu como discípulo de Cristo. Bem, vamos estudar algumas das últimas palavras de nosso Senhor Jesus. Mas as suas palavras que nós vamos estudar hoje se distinguem dos exemplos citados. Por quê? Isso porque o Senhor não estava enfrentando a morte. Em vez disso, ele já havia vencido a morte. Mesmo assim, essas palavras eram importantes para ele, são importantes para ele e são importantes para todos os discípulos de Cristo. O evangelista Lucas, ele nos informa que Jesus, após a sua ressurreição, apresentou-se aos seus discípulos por um período de 40 dias, dando-lhes muitas provas de que ele estava vivo, e falando-lhes acerca do reino de Deus. Portanto, vamos estudar algumas das últimas palavras de nosso Senhor Jesus ressurreto hoje. Encontra na sua Bíblia que você trouxe, Mateus 28. Mateus 28, eu vou começar a ler a partir de versículo 16. Então, deixe-me falar um pouco sobre o contexto desse texto bíblico. Esse momento solene com Jesus ocorreu nos primeiros 10 dias, podemos dizer, após a sua ressurreição vitoriosa. Aconteceu num monte que ele indicou,
Ele ressuscitou no domingo, nós estamos aqui hoje comemorando esse momento, e ele indicou esse monte onde esse encontro aconteceria com seus discípulos. Com essa introdução, vamos ler. Mateus, ele relata assim: Os 11 discípulos partiram para Galileia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram. Mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Amém? Amém. Coloca uma folha de papel ali, nessas páginas, e vira as páginas agora para mais um trecho bíblico. Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Eu vou ler a partir de versículo 4. Mas antes de ler, deixe-me nos situar aqui, sobre esse aqui. Esse momento de Jesus com seus discípulos ocorreu em um outro monte. E nós sabemos exatamente onde esse monte encontra, onde fica esse monte. O Monte das Oliveiras. Você pode visitar esse monte hoje. Eu já visitei 4 vezes. Você pode sair do muro oriental da cidade antiga de Jerusalém, desce o vale, e quando você começa a subir, logo ali, como os mineiros se dizem, é o Monte das Oliveiras. Em uma caminhada de 20 minutos, você pode estar já no top desse monte. E esse momento aqui, esse encontro aconteceu no 40º dia. No mesmo dia de sua ascensão gloriosa. Então, com essa introdução, vamos ler. Lucas, movido pelo Espírito Santo, ele escreveu assim, a partir de versículo 4. E comendo com ele, ou seja, Jesus comendo com seus discípulos, deu-lhes esta ordem: Não se afastem de Jerusalém, mas esperam a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: Será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: Não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens, vestidos de branco, se pousaram ao lado deles. E lhes disseram: Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus, que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. E que ele venha logo. Amém. Amém. Então, meus amados, hoje nossa pauta vai envolver 2 coisas, 2 temáticas. Vou destacar 5 frases-chave dos 2 textos lidos, que são pertinentes nessa comemoração de Páscoa. E depois eu vou aplicar essas frases-chave para nossas vidas. Então vamos lá, com a primeira frase-chave. Adoração a Jesus. Primeira frase-chave que eu quero que vocês estejam reconhecendo comigo é adoração a Jesus. Veja ali, capítulo 28, de versículo 17, do livro de Mateus. Veja esse versículo ali, essa frase pequena, composta de 5 palavras. Quando o viram, isto é, quando os discípulos viram Jesus Cristo ressurreto, o
adoraram. Mateus, ele relatou outro caso similar no mesmo dia de sua ressurreição. Veja agora, versículo 8 desse mesmo capítulo, 28. Então, se lembra o que estava acontecendo? O anjo do Senhor removeu a pedra. E Jesus ressuscitou, saiu daquele túmulo. E as duas mulheres, elas foram para esse túmulo naquele momento. E o anjo do Senhor anunciou que ele já ressuscitou. Fala para seus discípulos para encontrar o Senhor no monte indicado na região da Galileia. Então, veja o versículo 8 agora. As mulheres, então, saíram depressa do sepulcro, apavoradas e cheias de alegria. Interessante, é? Apavoradas e cheias de alegria. Só mulher. E foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse: salve. Elas se aproximaram dele, abraçando-lhe os pés. E o que eles fizeram? O adoraram. Meus amados, não deixem seus olhos passar por essas duas frases sem medir seu devido peso ali. Eles, as mulheres, os seus discípulos, o adoraram. Tais declarações separam nossa fé, a fé cristã ortodoxa, da vasta maioria das outras religiões mundiais e das aberrações cristãs. Veja bem, o Filho eterno de Deus se fez carne, acrescentando humanidade à sua divindade. Portanto, nós somos monoteístas trinitários. O que significa monoteísta trinitário? Não significa que nós cremos em três deuses, não. Mas nós cremos em um só Criador e em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos continuar. Mais uma frase-chave. Toda autoridade. Toda autoridade. Então, versículo 18 ali, da grande comissão. Jesus anunciou: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Meus irmãos, Jesus, ele não possui alguma autoridade, mas todo poder em todos os lugares. Veja bem, Deus Pai, o Rei invisível, deu ao seu eterno Filho ressurreto toda a autoridade para regir, como soberano ou como suzerano, podemos dizer, Rei potente. E o apóstolo Paulo, ele resume a autoridade total de Jesus Cristo de maneira bem interessante, à luz de sua glória divina prévia, na eternidade passada, e agora com a sua obra redentora para aqueles que creram nele. Escutam essas palavras do apóstolo Paulo. Ele diz que ele, essa pessoa, segunda pessoa do Deus Trino, esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Assim, essa canção, embora seja curta, é cheia de verdade, é cheia de esperança, é cheia de glória. Qual é? Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos. Ele é o Senhor. A questão é se Ele é seu Senhor. Ele é Senhor, mas Ele é seu Senhor? Vamos para a terceira frase chave aqui. Podemos resumir aqui. A volta iminente desse Cristo Jesus ressurreto e glorificado. A sua volta iminente. Para ver isso, nós temos que virar para aquele segundo trecho bíblico que nós lemos. No 40º dia. Antes, se lembra de o que aconteceu? O Senhor, ele acabou de subir para
ao céu. Os discípulos de Jesus estavam ali diante daquele momento de espanto, com as bocas abertas, olhando para o céu. De repente, o que aconteceu? 2 anjos aproximaram desses homens. Eles falaram isso para esses homens. Este mesmo Jesus vai voltar, da mesma forma como o viram subir. Como ele vai voltar? Ele vai voltar de forma física, de forma imediata e de forma espantosa. Meus amados, nós não devemos jamais deixar esse aspecto crítico da fé cristã de lado. Eu receio que a sociedade brasileira, eu receio de forma geral a sociedade ocidental a esqueceu, porque muitas igrejas evangélicas e seus púlpitos cessaram de ressaltar a vida após a morte e a volta de Jesus Cristo. Foi falado sobre o falecimento do pai de Leôncio. Nós oramos por ele por 2 anos. E Deus, mediante Cristo, é capaz de salvar um pecador no leito da morte, sem dúvida. Mas eu estava lá no sepultamento e eu estava refletindo sobre aquele grupo de mais ou menos 100 pessoas presentes lá. A morte é um momento de incômodo. É um incômodo necessário. Pois nós queremos ignorar essa ideia. Nós queremos ignorar essa realidade. Mas sempre a morte está perto. É bom que nós lembramos disso. Pois esse não é o fim. Pois nós sabemos que Jesus vai voltar. Ele vai voltar para acolher seus redimidos. Também ele vai voltar para condenar eternamente os ímpios. Vai ter uma grande separação naquele dia do Senhor. Mas Jesus disse aos seus discípulos, vocês podem lembrar disso, ele disse que eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, como Jesus pode estar com seus discípulos? E como Jesus pode estar com seus discípulos hoje e ao mesmo tempo estar à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos? Então, vocês podem perceber uma certa tensão, uma suposta contradição? Não esqueça o que ele falou antes de partir. Naquele livro de Atos, naquele trecho ali, no 40º dia, pois ele disse aos seus discípulos, naquele momento, aos seus apóstolos, não saiam de Jerusalém, mas esperam pela promessa de meu Pai, pois logo vocês serão batizados pelo Espírito Santo. E a promessa do Espírito Santo agora nos leva a contemplar a pessoa dele. E alguns, somente alguns, de seus papéis. Então, vamos lá com a 4ª frase-chave. O Espírito de Cristo, ou seja, o Espírito Santo. Um dos papéis do Espírito Santo é que ele usa o Evangelho compartilhado e explicado para fazer aquela cirurgia espiritual no coração do pecador. Então, eu gosto muito dessa confissão de fé. Essa confissão de fé de New Hampshire, que essa igreja tem adotado e que as outras, a primeira igreja batista do Rio, a primeira igreja batista do Pará, desde a sua organização adotaram essa confissão de fé. Então, sobre essa questão da graça da regeneração, eu gostaria de ler essa síntese dessa realidade, desse ensino bíblico. Cremos que, a fim de sermos salvos, os pecadores devem ser regenerados. Em outras palavras, nascidos de novo. E a regeneração consiste em conceder uma disposição santa à mente e efetuada de um modo acima de nossa compreensão pelo poder do Espírito Santo e em conexão com a verdade divina. A fim de assegurar a nossa obediência voluntária ao Evangelho de Cristo. E a sua evidência apropriada se manifesta nos frutos santos do arrependimento, da fé e da novidade de vida. E o povo de Deus diz? Amém.
Então, por meio do ouvir do Evangelho e da ação do Espírito Santo, o salvo é justificado de seus pecados, santificado por seu Deus e adotado como seu filho. Além disso, o Espírito Santo, ele habita nele, dando-lhe poder para obedecer a Deus e testemunhar sobre a sua grande salvação nas outras. Por isso, Jesus falou aos seus discípulos naquele momento singular que ocorreu: vocês vão receber o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Isso me leva já para a quinta palavra-chave, a última palavra-chave aqui, ou frase-chave: discípulo de Cristo. Discípulo de Cristo. Então, veja ali versículo 16 do capítulo 28 do livro de Mateus. Mateus diz que os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe havia designado. Então, esses discípulos sabiam quem eles eram, podemos dizer. E em Mateus 28, a partir do versículo 9, Jesus disse aos, podemos dizer, seus discípulos reunidos: vão e façam outros discípulos de todas as nações. Como? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando esses discípulos a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês, como discípulo de Cristo, podemos dizer. Então, o que significa discípulo de Cristo? Bom, vamos deixar de lado rapidamente a frase de Cristo e vamos analisar a palavra discípulo. E vamos conhecer o significado dessa palavra na época de Jesus, na época no Novo Testamento. Então, podemos dizer que existiam dois significados da palavra discípulo naquela época. O primeiro significado foi isso: alguém comprometido com os ensinos e a sabedoria de seu mestre. Nós vimos isso nitidamente no Novo Testamento. Houve naquela época rabinos. E esses rabinos tinham um corpo de conselhos e de sabedoria. Então, os discípulos, eles seguiam esses mestres, esses rabinos, e adequando suas vidas de acordo com esses ensinos, decorando esses ensinos e repassando esses ensinos às outras pessoas. Então, esse foi o primeiro significado de ser discípulo. E o segundo significado foi isso: alguém sob a autoridade e as leis de seu soberano. Era uma relação entre o suzerano e os seus vassalos. Em outras palavras, um rei potente e seus súditos. Sabendo que Nosso Senhor tem todas as palavras da vida, e sabendo que Ele tem toda a autoridade no céu e na terra, podemos perceber que a palavra discípulo, a frase discípulo de Cristo, encaixa nesses dois significados. Em outras palavras, um discípulo de Cristo é um seguidor de Cristo, vivendo sob seu domínio, conforme as suas palavras. Então, nós observamos que essa frase, discípulo de Cristo, se tornou equivalente ao termo cristão. Mas é bem curioso hoje, Pastor Bruno, quando nós pensamos sobre isso, é bem curioso que hoje existem muitos que se declaram cristãos, mas não são discípulos de Cristo. É um bicho estranho, podemos dizer. Um paradoxo. Ser discípulo de Cristo também inclui a sua identidade pessoal e pública como a pessoa de Cristo, os métodos dele e seu povo redimido. Por isso, esta igreja, desde a sua organização, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo aqueles que se apresentam com uma profissão de fé plausível e um molde de vida alinhado à sua profissão de fé, que comprova que Jesus mudou seu viver. Não, eu não estou falando que essa igreja é composta de supercrentes. Não.
Não. Mas os membros dessa igreja como membros dessa igreja, nós devemos lutar com nossos desejos carnais e tratar uns aos outros como Cristo nos tratou. Se porventura, meu caro membro dessa igreja, você não age assim, você deve ter sinceras dúvidas que você experimentou o novo nascimento. Então, vamos recapitular essas frases chaves hoje. O Jesus Cristo, crucificado, ressurreto e glorificado, merece nossa adoração como o Filho unigênito de Deus e nosso Redentor. Segunda ali, ele possui todo o poder em todos os lugares, incluindo nas esferas espirituais. Terceira, ele vai voltar como intuito de acolher os que ele redimiu como céus e condenar eternamente os ímpios. Pergunte a si mesmo nesse momento: você é um céus? E quarta, ser discípulo de Cristo requer a experiência do novo nascimento, que o Espírito Santo, junto com o Evangelho de Cristo, efetua no íntimo do pecador. Em outras palavras, a vida cristã não é uma reforma pessoal, mas uma transformação de dentro para fora, que o Espírito Santo faz junto com o Evangelho de Cristo. Isso evidencia por sua resposta. Então, isso me leva à quinta revisão aqui. O discípulo de Cristo evidencia a sua regeneração, seu novo nascimento, por viver conforme as palavras de seu mestre e lutando contra seu pecado. Lutando. Não supercrente, mas irrepreensível. Alguém que está lutando contra seu pecado e apelando para os métodos de Cristo em suas vidas. Em outras palavras, o crente, o discípulo de Cristo, alguém que experimentou o novo nascimento, vai ficar agarrado a Jesus ao longo de sua vida. Bem, à luz das frases chaves, eu gostaria de concluir por exortar todos os presentes hoje, conforme o estado que cada um se encontra hoje. Então, para os presentes que não são discípulos de Cristo, escutam essas palavras de Jesus nesse momento. Buscam, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, que vem somente por meio de Jesus Cristo. E contempla essa advertência nesse dia que nós comemoramos o dia de Páscoa. Que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Se lembra, eu estava naquele sepultamento. Estava contemplando ali. Milhares e milhares e milhares de pessoas estavam sepultadas ali. Ricos, pessoas ricas, pobres, classe média. Mas a morte tem uma forma de nivelar toda a sociedade. Todos nós vamos enfrentar a morte. A questão é se nós vamos enfrentar a morte como os redimidos de Deus mediante a Cristo ou não. E, segundo ali, para os discípulos professos de Cristo e os membros dessa igreja, eu nos exorto com essas palavras do apóstolo Paulo. Fica ouvindo essas palavras. Pelas misericórdias de Deus que recebemos mediante a Jesus Cristo, que nos oferecemos o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o nosso culto racional. E não vivemos conforme os padrões desse mundo, mas deixamos que Deus nos transforme pela renovação de nossa mente, para que possamos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Amém. Vamos orar nesse momento. Vamos orar. Vamos ficar em pé, por gentileza. Não precisa de música. Orações são eficazes sem música. Então, vamos nesse momento orar. E depois de orar, os irmãos vão nos liderar em uma canção de resposta aqui. De forma espontânea. Pode vir aqui, meu irmão.
Senhor Deus, nós exaltamos hoje o nome de seu Filho unigênito, Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós lembramos hoje, de forma solene, que Ele é digno de nosso louvor, nossa honra. Também nós reconhecemos a sua suprema autoridade, que vivemos à luz de sua volta iminente, e que essa igreja seja composta de discípulos que brilha a luz do Evangelho em seu cotidiano, e que os que estão no nosso meio, que não experimentaram ainda o novo nascimento, que eles possam falar logo que Jesus mudou meu viver. Essa é a nossa oração hoje, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar essa canção.